que hoje eu fiquei preocupado. Hoje de manhã eu conversei rapidamente com o ministro Marco Aurélio Mello, mas não deu para esclarecer, foi uma conversa rápida, eu queria até ter perguntado umas outras coisas, mas pelo que eu entendi, vai ser jogado pela turma e não pelo plenário. Diferente do mensalão, que eu perguntei, vai ser a mesma coisa? Como foi a recepção da denúncia? Foram 4 sessões em agosto de 2007, depois foram em 2012, 2013, cerca, se não me engano, 68, 69 sessões e tal. Não, ele falou, vai pela turma, vai para a turma julga. Só que no momento nós temos 10 ministros, não temos 11, não foi nomeado o substituto de Joaquim Barbosa. Então, a turma não participa o presidente, então você tem, as turmas são de 5. No momento tem uma turma de 4 e uma turma de 5. Eu não sei se na hora aqui, você falta olhar, se está faltando um na turma do ministro Teori. É bom lembrar que o ministro Celso de Mello, pela expulsória, se aposenta em novembro desse ano também. Julgar pela turma é um problema. Muitas vezes você pode ter 3 ministros julgando um caso que foi o maior escândalo da história. Nunca houve um desvio de recursos públicos na história da humanidade e de valores que sequer se aproximam do petrolão e tal. Então, e além disso, o julgamento das turmas não são transmitidos pela televisão. Bem, alguém fala, mas isso a gente pode resolver, coloca as câmeras e resolve. Mas é uma questão muito complicada, porque o argumento é que o julgamento do mensalão, que o petrolão tem muito mais envolvidos, tudo indica, do que o mensalão e tal. No mensalão, inicialmente, foram 40, que diminuiu para 38, né? E depois teve 25 réus que acabaram sendo 24 e tal. No caso do petrolão, alguns estimam em 70, 80, não há um número certo tal, daqueles que têm direito a foro privilegiado, pode ser. Porque no caso, é bom lembrar, no caso do mensalão... com o número cabalístico de 74. 74. Então, se for 74, no caso, é bom, importante no mensalão, teve aqueles que não eram parlamentares ou exerceram funções públicas, que também foram processados, tal. O caso, por exemplo, do Banco Rural. Nesse caso do petrolão, isso não ocorrerá, pelo que eu entendi e tal. Mas essa é uma questão essencial, porque nós não podemos deixar que esse escândalo dessa magnitude e com esse processo de uma república carcomida seja resolvida numa turma do Supremo, com 4 ministros, sem que nós saibamos de como é que vai se desenvolver esse processo. Essa é uma questão central. O que me chama a atenção é que a oposição, ao menos eu posso estar cometendo um equívoco, não perguntou olha, você tem senadores, deputados e tem uma montanha de assessores, tem dinheiro de fundo partidário, dinheiro não falta para fazer oposição. Não tenho visto essa questão. Quer dizer, isso precisa ser divulgado, porque se não for o plenário que for realmente julgar e for a turma, é um problema, me parece um problema, um risco. É um risco, porque qual é a justificativa? Porque a justificativa que eu recebi é que a celeridade. Eu até entendo isso, porque a forma como foi organizado o julgamento do mensalão não pode se reproduzir no petrolão. Inclusive, se nós tivermos esse número cabalístico, nós vamos ficar 3 anos, 4 anos discutindo um processo. Então, eu entendo que a celeridade é importante, mas ela não pode ocorrer colocando em risco as instituições do Estado Democrático de Direito, porque o petrolão é um golpe, assim como num dos votos do julgamento do mensalão foi dito que era um golpe o mensalão. Imagina se o petrolão, e pela amplitude do petrolão, e nós só estamos falando da parte do petróleo. Ninguém sabe as relações com o setor elétrico, que já foi insinuado, inclusive pelo Alberto Iosso e pelo Doleiro. E a relação entre o setor elétrico, obras do PAC, obras no sentido mais amplo, e a questão da Copa mais em particular. Portanto, nós podemos chegar a um volume fabuloso tal. E essas denúncias vão ser julgadas por uma turma do STF. É bom a gente tomar certo cuidado em relação a isso, né?